Tem gente morando em prédios e vivendo sem ninguém. Tem abraço virando pressa e coração sem ninguém. Tem Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. silêncio feito dor. Muita gente lado a lado sem saber o que é amor. Mas ainda existe fogo debaixo da cinza fria. Uma esperança escondida esperando. A gente vive tempos complicados, mas no tempo do meu avô também já era complicado. E se olharmos para o tempo da minha bisavó, ou do meu bisavô também, já era complicado. A gente costuma, às vezes, olhar para o contexto atual e dizer, o tempo está difícil, essa sociedade. Naquele tempo já havia esse comentário. A dor, o sacrifício, o sofrimento, a alteração, a mudança de cultura já é complicado. Mas, no contexto que eu posso citar para vocês aqui agora, hoje a gente vai ler o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 57 ao 66, depois versículo 80. Lembrando que hoje é dia de São João Batista. Na história da igreja, 3 pessoas celebramos o seu nascimento. A mãe de Jesus, Maria, a gente faz a natividade de Nossa Senhora, também Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, e João Batista. São as 3 pessoas que a igreja costuma celebrar o seu nascimento. E a gente, quando fala desses 3, depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais, o tempo aqui é curto, a gente quer olhar para uma notícia que está bombando na internet. A história lá da escola da Zona Oeste, a escola municipal, que de repente recebe a visita de 12, não é 1 ou 2 ou 3, não, é 12 policiais, inclusive um oficial militar da PM entra, né, um oficial, para poder questionar uma aula que uma filha de um deles, de um outro policial, teve quando falou da religião de matriz africana. Eu, particularmente, não tenho prática e não concordo, eu vou dizer meu desabafo aqui, porque eu acredito na salvação trazida por Jesus de Nazaré com outra religião. Aí não interessa se é candomblé, ou aminismo, ou chitoísmo, ou a qualquer outra religião que não seja cristã. Porque eu creio que a salvação veio através de Jesus de Nazaré, e eu creio que existe céu, e desculpem eu dizer isso, eu também creio que há o inferno. Algumas pessoas dizem que não, há um inferno, existe o inferno. São fé, essa é a fé da igreja. Mas isso não me dá o direito de discordar de forma, vamos dizer assim, violenta, ou mesmo cometer intolerância religiosa. Eu fico indignado quando eu vejo alguns irmãos de origem de matriz africana, religião de matriz africana, quando ligam os orixás aos cristãos, aos santos cristãos, porque o verdadeiro praticante da religião de matriz africana sabe diferenciar e não faz a alusão mais. No passado, sabemos que quem viveu a religião de matriz africana no Brasil, os negros, nossos irmãos que foram vítimas de nossa sociedade, não vamos querer tirar nossa culpa dessa história, porque a sociedade como um todo vivia a escravidão no Brasil, e hoje só mudou o nome, porque a escravidão continua acontecendo de outras formas. Vamos entrar no mérito para não criar polêmica. Então, esse cidadão entra lá na escola e questiona. E tem pessoas concordando com ele. Não, tá certo, não pode obrigar a criança. Sim, nós temos que aprender, sim, sobre cultura de matriz africana, sobre cultura de matriz indígena e também a cultura europeia. Eurocentrismo já domina mesmo o mundo, né? Sempre foi, tivemos uma história eurocêntrica e eu acho que não tem necessidade de a gente ficar agora levando polícia porque comentou sobre um orixá. Não tem condições. O evangelho de hoje, a gente quando traz aqui o evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 57 ao 66, e o versículo 80, é claro, para concluir o evangelho,
Nós temos aqui uma situação nesse estilo, mais ou menos. Porque quando João Batista nasce, que é um filho de uma mãe estéril, e inclusive a gente sempre questiona se de fato era a mãe que é estéril ou o pai que é estéril, porque naquele tempo não tinha exames detalhados. Mas o casal não tinha filho, um casal estéril. A sociedade tenta determinar qual seria o nome de João. Tenta dizer Zacarias, outro nome da família. E quando você coloca o nome que Deus lhe ordena, a voz se solta. E aí você, quando olha nesse contexto aí, que a pessoa fica levando polícia para dentro de uma escola, e detalhe, polícia com arma pesada para questionar uma coordenadora, uma diretora, um professor, isso é algo que os tempos estão complicados. Que no passado, 3 instituições eram respeitadas, desculpa eu falar 3, mas 2 de forma mais ampla. Primeiro eram as escolas. Se pensava 2 vezes antes de entrar, antes de usar certos tipos de comportamento em lugar de uma escola. A segunda era a igreja. Quando a pessoa entrava na igreja, tinha um salvo-conduto. Inclusive, era proibido prisões dentro de igreja. Se o camarada não quisesse ser preso, o camarada entrava na igreja e ficava lá dentro. Ia viver lá dentro até morrer, ia ficar preso dentro da igreja. Mas não podia entrar para prendê-lo lá dentro, era proibido. E o terceiro eram as instituições militares, onde você tinha valores que nós sabemos que são valores positivos, sem conservadorismo hipócrita, desculpe eu dizer isso, em todos os lugares, inclusive dentro da igreja. O evangelho de hoje, quando traz essa ideia do nome de João, entra em profunda rota de colisão com esse modelo ditatorial. Ah, não, porque minha filha não vai ter religião de matriz africana. E depois a criança cresce, vai frequentar o terreiro, ele vai querer ouvir o que ele vai dizer. Porque a religião é escolha. Desculpem, já foi o tempo em que nós empunhávamos a religião familiar. A religião é escolha. Eu tenho irmã evangélica. Minha irmã é evangélica. Eu tenho irmão que não acredita em nada, que se diz praticante de nenhuma religião. Eu tenho parentes meus que são de origem de religião de matriz africana. E não deixam de ser meus parentes. O evangelho de hoje, ele traz para a gente uma notícia boa. É preciso romper esse tradicionalismo hipócrita. Lembrando, tradicionalismo hipócrita. Não é qualquer tradicionalismo. Essa religiosidade de verniz. Ou mesmo, também no campo da política, essa hipocrisia de querer impor para o outro a religião que você acredita. Ah, eu sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto. E isso é princípio de fé cristã. Nenhum cristão é a favor do aborto. E se ele é a favor do aborto, ele deixa de ser cristão. Mas também sou contra a pena de morte, porque o meu Senhor Jesus foi vítima da pena de morte. Então a pena de morte é algo que nós temos que condenar, literalmente. Mas tem pessoas que são cristãos e falam o nome de Jesus e pregam o ódio. Por isso, essa pessoa certamente deve ter ido lá com aquele monte de policial, 12 policiais, para tentar impor, através da pressão das armas, uma normativa pessoal. Eu paro por aqui, peço a Deus nos abençoe. Hoje dia de São João Batista, jogo do Brasil hoje, eu já disse lá na leitura do Evangelho que é Brasil e Suécia, não é Brasil e Escócia, tá, gente? Para que Deus nos abençoe e que tenhamos uma vitória na seleção brasileira. Nossa seleção que tem jogado não tão bem como deveria, com o salário dos nossos jogadores. Vamos embora, assim? Eu sou Daniel Nonato. E hoje é Brasil 2-0, tá bom, gente? Entre as feridas, o que o tempo não matou, o amor que sustenta tudo e o mundo esqueceu.
built walls between our shadows, lost ourselves in empty lights, searching answers in the silence, trying hard to win our fights. Every soul is more than numbers, more than titles, more than pain. Deep inside we're all still longing to feel whole again.